Shalom, shalom, leculam, noéticos e noéticas. Vamos continuar o nosso estudo no Tratado Sanedrim, Masechet Sanhedrin, capítulo 11, 96 Amud A, Kol Israel. A Guemará detalha o episódio em que Nebuchadnezzar foi recompensado por dar 4 passos. No que consistiu o episódio dos 4 passos? Está escrito: em Yeshayahu 39, verso 1. Naquele tempo, Merodach, Baladan, filho de Baladan, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Hisquiá, rei de Judá, filho do rei Achaz, aquele Rechaim, aquele Irachá, que foi rei de Israel, que não teve parte no mundo vindouro. Achaz, em português, Acaz, filho, o marido de Jezebel, ao ouvir que ele adoecera e se recuperara. É preciso entender, por ter ouvido que Hisquiahu adoecera e se recuperara, Merodach, Baladan enviou-lhe cartas e um presente. Ele não era amigo nem conhecido de Hisquiá. Realmente, foi devido à recuperação de Hisquiá que Merodach Baladan enviou-lhe cartas e um presente, pois que ele queria saber mais a respeito da maravilha que fora realizada na terra. Divrei Hayamim, segundo livro das Crônicas, 32, verso 31. Esse versículo também trata sobre o presente que Merodach Baladan para Hisquiá Metsudot. A maravilha mencionada aqui é explicada pelo Rabi Yohanan. Aquele dia no qual Achaz morreu durou apenas 2 horas. Foram removidos dele 12 horas de luz do dia. Achaz, pai de Hisquiá, foi um rei extremamente perverso. O dia da sua morte foi encurtado e durou apenas 2 horas, para que ninguém também o pranteasse, para que não houvesse tempo hábil para enterrá-lo e não fossem feitos discursos fúnebres, nem em sua honra. Rashi. E quando Hisquiahu adoeceu e recuperou-se, o santo, abençoado a ele, devolveu-lhe essas 10 horas. Aquelas 10 horas que havia sido subtraída de Achaz, pai de Hisquiahu, que foi um rei justo de Sadiq, assim como foi tirado de seu pai, Achaz, para que ele não fosse recebesse os discursos de honra, os discursos fúnebres.
e que ele não fosse também tanto pranteado e sentido, que ele era um rei perverso, não era para ser, entendeu? Então daí essas 10 horas foram dadas para o rei Hisquiá. O santo abençoado é ele, devolveu-lhes essas 10 horas, conforme está escrito. Eis que eu farei com que a sombra que já estiver avançado sobre o relógio de Ahaz, devido à progressão do sol, retroceda 10 graus, aqueles 10 graus que foram tirados para o dia ser abreviado e o Ahaz ser logo enterrado, foram entregues para Hisquiá, fazendo o relógio de Ahaz retroceder 10 graus. E a sombra do sol retrocedeu 10 graus, o mesmo número de graus que ele avançou para que fosse enterrado logo o perverso Ahaz. Quando ele foi curado, aconteceu um milagre, e isso deixou perplexo Merodach Ben-Baladan. Espantado pela duração exagerada da luz naquele dia, Merodach Baladan perguntou aos seus servos: o que é isso? Eles responderam-lhe: Hisquiá, rei de Judá, adoeceu e se recuperou. Merodach Baladan exclamou: para um indivíduo como esse, eu não devo enviar minhas saudações? Os secretários do rei escreveram para Hisquiá em nome dele, Merodach Baladan, conforme segue: saudações ao rei Hisquiá, saudações à cidade de Jerusalém. Era o conteúdo da carta. 3 saudações, e saudações ao grande Hashem, Criador eterno, Kadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar era secretário de Merodach Baladan. Naquela hora, contudo, Nebuchadnezzar, que é Nabucodonosor, que foi questionado antes por que ele teve mérito de destruir, saquear Jerusalém, e Sanheriv, que era seu pai, não teve. Por quê? E aí vai mostrar por que ele deu 4 passos. Se ele desse o 5º passo, ele teria até mérito de destruir e acabar com o povo judeu. Hazo e Shalom. Não estava presente. Ele perguntou aos outros secretários: o que vocês escreveram na mensagem? Eles lhe disseram: foi isso que escrevemos. Nebuchadnezzar, que é Nabucodonosor, disse a eles: vocês o chamam, repare olha só, o O bem maiúsculo, falando do Eterno. Vocês o chamaram, repara que Nabucodonosor se preocupou com a honra do Criador e que a ordem da carta estava errada. E aí disse: se vocês dissem que ele é o Deus maior de todos, então vocês têm que botar isso em primeiro lugar. Depois Jerusalém, porque é mais importante do que o rei, e depois o rei. E por ele ter feito isso, por se preocupado com a honra de Akadosh Baruch Hu, ele teve o mérito para destruir Jerusalém. Se ele tivesse, o anjo Gabriel parou na hora, porque se ele tivesse dado o 5º passo, se o anjo Gabriel não tivesse o parado para que ele não desse o 5º passo, porque se ele desse o 5º passo, ele teria mérito até destruir todo o povo judeu. Hazo e Shalom. O chamaram de grande Elohim, grande Deus, mas mencionaram por último. Então ele disse: mas escreveram a carta assim: saudações ao grande
Deus. Então, repara só, eles deu importância de colocar Deus em primeiro lugar. Deus acima de tudo, né? Saudações a Jerusalém, que está no nível acima do que o rei, cidade santa sagrada. Saudações ao rei Hisquiá. Por conhecer Hashem, por reconhecer Hashem e dar ele uma importância na carta, colocando em primeiro lugar, como superior a todas as outras divindades, você deveria tê-lo mencionado primeiro, Maharsha. Essa é a correção que dá o Nebuchadnezzar. Eles retrucaram-lhe que o leitor da carta seja o emissário. Nebuchadnezzar saiu correndo atrás dele para tentar ser o emissário, já que ele havia escrito dessa forma. Disseram para ele então que aquele que escreveu dessa forma, que rearranjou a carta dessa forma, que reescreveu, que a reescreveu dessa forma, seja o seu emissário. Quando ele saiu correndo atrás do emissário que já havia se deslocado do local, ele dá 4 passos, ele foi impedido de dar o 5º, senão seria o fim do povo judeu, porque ele se apressou em honra de Hashem. Então ele ganhou o mérito de destruir o Shalem e o Beit HaMikdash. Nebuchadnezzar, que é Nabucodonosor, saiu correndo atrás dele, do mensageiro. Assim que deu 4 passos, Atá Gabriel, Veokmei, o anjo Gabriel surgiu e parou. O Rabi Hanan comentou: se Gabriel não surgisse e o parasse, não haveria remédio para os inimigos de Israel. Inimigos de Israel, entre aspas, é um eufemismo, uma expressão eufemística para os próprios, uma expressão eufemista, é um eufemismo para os próprios israelitas. Se Nebuchadnezzar desse mais 4 passos, o seu mérito seria tão grande que lhe permitiria exterminar todo o povo judeu, Rashi. Então ele havia, se ele desse mais 4 passos, não só o 5º, mas ele desse mais 3 para fechar os 8. Então seria, se ele deu 4, se ele tivesse dado mais 4, eu falei 5, uma correção aqui eu deixo. Se ele desse mais 4, fazendo 8 passos então, já que ele havia dado 4, como aqui diz, né? Desse mais 4 passos, o seu mérito seria tão grande que lhe permitiria exterminar todo o povo judeu, Rashi.